Já aconteceu de você estar em um quarto escuro, segurando a última vela acesa, enquanto todos ao redor sopram as suas e se rendem à escuridão? Já sentiu o peso silencioso de ser a única pessoa que ainda acredita quando todos desistiram? Hoje, quero sussurrar algo para você sobre a solidão sagrada de quem escolhe permanecer de pé quando o mundo inteiro se ajoelha diante do impossível. Conheça Carlos. Ele trabalha em uma pequena empresa familiar que está à beira da falência há 2 anos. Seus colegas, um por um, foram abandonando o barco. Alguns encontraram empregos melhores, outros simplesmente perderam a esperança. Até mesmo o próprio dono da empresa começou a falar sobre fechar as portas definitivamente. Mas Carlos permanece ali todas as manhãs, chegando no mesmo horário, fazendo o mesmo trabalho, como se ainda houvesse algo pelo que vale a pena lutar. As pessoas o chamam de teimoso, de ingênuo. Carlos acorda para a vida, dizem seus amigos. Não vê que isso não tem mais jeito? Mas há algo dentro dele, uma pequena voz que sussurra mais alto que todas as outras vozes juntas. Uma voz que não vem da lógica, mas de um lugar mais profundo, onde a fé mora quando tudo parece perdido. Esta é a realidade de quem escolhe caminhar contra a corrente. É sentir-se como um salmão nadando rio acima, enquanto todos os outros peixes se deixam levar pela correnteza. É experimentar a solidão peculiar de quem vê luz onde outros só enxergam trevas, de quem ouve música onde outros só escutam silêncio. Carlos se lembra das noites quando chegava em casa e sua esposa o olhava com aquela mistura de admiração e preocupação. Será que estou sendo tolo? Ele se perguntava enquanto olhava pela janela do quarto, vendo as luzes da cidade que nunca dormem. Será que todos estão certos e eu estou errado? Mas então ele se lembra de José, aquele jovem hebreu que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. José teve todos os motivos do mundo para desistir. Traído pela família, falsamente acusado, esquecido na prisão. Mas havia algo em José que o mundo não podia extinguir. Uma fé inabalável de que Deus tinha um propósito maior, mesmo quando esse propósito estava completamente invisível. José poderia ter se tornado amargo, poderia ter desistido da integridade quando foi tentado pela esposa de Potifar. Poderia ter perdido a esperança quando foi injustamente preso, mas ele escolheu algo diferente. Escolheu permanecer firme, não porque via o caminho claramente, mas porque confiava naquele que enxerga além das curvas da estrada. Esta é a marca dos que não desistem. Eles não perseveram porque têm todas as respostas, mas porque confiam naquele que é a resposta. Eles não continuam porque o caminho é fácil, mas porque sabem que Deus os sustém quando suas próprias forças acabam. Carlos encontra consolo em Isaías 41:10. Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo se torna sua âncora nos dias mais difíceis, quando a solidão de estar sozinho em sua convicção pesa mais que qualquer carga física. Há uma diferença profunda entre teimosia e perseverança cristã. A teimosia é humana, orgulhosa, inflexível. A perseverança cristã é divina, humilde, mas inabalável. A teimosia diz: eu sei o que estou fazendo. A perseverança cristã sussurra: eu não sei o que estou fazendo, mas sei em quem tenho crido. Quando Neemias decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, ele enfrentou não apenas a oposição dos inimigos, mas o desânimo do próprio povo. Havia quem dissesse que era impossível, que não tinham recursos, que era perigoso demais. Mas Neemias tinha algo que os céticos não tinham, uma visão que vinha de Deus e uma fé que não dependia das circunstâncias. Neemias entendeu algo fundamental sobre permanecer firme quando outros desistem. Não se trata de ser forte, mas de permitir que a força de Deus flua através de nossa fraqueza. Ele orou: agora, pois, ó Deus, fortifica as minhas mãos.
Ele sabia que a perseverança não é um ato de força humana, mas de dependência divina. Carlos começou a perceber isso também. Nas manhãs mais difíceis, quando o desânimo batia à porta de seu coração, ele aprendeu a sussurrar uma oração simples. Senhor, eu não consigo mais, mas Tu podes. Se é para eu continuar, dá-me forças. Se é para parar, mostra-me o caminho. E algo extraordinário começou a acontecer. Não é que as circunstâncias mudaram imediatamente, mas Carlos mudou. Ele descobriu que quando entregamos nossa fraqueza a Deus, Ele nos dá uma força que não é nossa, mas dele. Uma força que não se esgota quando as pessoas desistem ao nosso redor, mas que se renova a cada manhã como o orvalho sobre a grama. Tiago 1,12 nos lembra: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Este versículo não está falando sobre suportar apenas as grandes tragédias da vida, mas também a tentação sutil de desistir quando todos desistem, de parar de acreditar quando todos param de acreditar. A empresa de Carlos não foi salva de um dia para o outro, mas aos poucos sua perseverança silenciosa começou a inspirar outros. Um antigo funcionário voltou, depois outro. O próprio dono da empresa começou a recuperar a esperança vendo a fidelidade de Carlos. Não foi um milagre hollywoodiano, mas foi um milagre do cotidiano, daqueles que Deus opera através de corações que se recusam a desistir. Gálatas 6,9 se tornou o versículo que Carlos carregava no coração. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esta promessa não fala sobre quando a colheita virá, mas promete que ela virá para aqueles que não desistem de fazer o que é certo. Há momentos em nossa jornada quando somos chamados a ser como faróis solitários numa costa rochosa. Nossa luz pode parecer pequena diante da vastidão da escuridão, mas é exatamente essa luz que guia os navios perdidos de volta ao porto seguro. Às vezes, nossa firmeza não é para nós, mas para aqueles que ainda estão lutando para encontrar seu caminho. Daniel entendeu isso quando foi lançado na cova dos leões por se recusar a parar de orar. Ele poderia ter feito a oração em segredo. Poderia ter negociado com sua consciência para salvar sua vida. Mas Daniel sabia que há momentos em que nossa fidelidade precisa ser pública, não por orgulho, mas para que outros vejam que é possível permanecer fiel mesmo quando o custo é alto. A solidão de quem não desiste é real, mas não é vazia. É uma solidão habitada pela presença de Deus, preenchida pela certeza de que não estamos realmente sozinhos. Como Jesus prometeu em Mateus 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Carlos aprendeu que permanecer firme quando todos desistem não significa ser rígido ou inflexível. Significa ser como a árvore que dobra com o vento, mas não quebra, que perde folhas no inverno, mas mantém raízes profundas que a sustentam até a próxima primavera. Significa ter a sabedoria para distinguir entre o que deve ser mudado e o que deve ser preservado. Há uma diferença entre desistir da esperança e ajustar a expectativa. Carlos aprendeu a orar não apenas "Senhor, salve minha empresa", mas "Senhor, use esta situação para a tua glória e meu crescimento". Ele descobriu que às vezes Deus permite que certas coisas morram para que outras possam nascer, mas nossa fidelidade permanece constante e independente do resultado. Hebreus 10:36 nos ensina: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A perseverança cristã não é cega. Ela enxerga além do momento presente. Ela entende que há uma narrativa maior sendo escrita e que nossa firmeza hoje faz parte de uma história que só compreenderemos completamente na eternidade. Quando olhamos para 2 Timóteo 4:7, ouvimos o apóstolo Paulo declarando: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Paulo não disse que ganhou todas as batalhas ou que nunca se sentiu sozinho. Ele disse que perseverou até o fim, que manteve a fé mesmo quando outros a perderam. Esta é a beleza de uma vida que não desiste. Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Não é sobre nunca duvidar, mas sobre escolher crer apesar das dúvidas. Não é sobre nunca se sentir sozinho, mas sobre descobrir que na solidão podemos ouvir mais claramente a voz de Deus. Carlos ainda trabalha na mesma empresa. Alguns dias são melhores que outros. A empresa não se tornou um império da noite para o dia, mas ela sobreviveu. Mais importante que isso, Carlos descobriu algo sobre si mesmo e sobre Deus que não teria descoberto se tivesse desistido. Descobriu que somos mais fortes do que pensamos quando permitimos que Deus seja nossa força. Se você está naquele momento da vida onde parece que todos desistiram, exceto você, onde sua fé parece uma chama solitária, tremulando no vento, lembre-se de que as chamas mais importantes da história da humanidade começaram pequenas e sozinhas. Lembre-se de que Deus tem um carinho especial por aqueles que permanecem fiéis, quando permanecer fiel é a coisa mais difícil do mundo. Sua perseverança pode parecer insignificante para você, mas pode ser a inspiração que alguém precisa para não desistir também. Sua fidelidade silenciosa pode ser o sermão que alguém precisa ouvir sem palavras. Sua esperança teimosa pode ser a ponte que liga o desespero de alguém à possibilidade de um novo amanhã. Continue, não porque é fácil, mas porque é certo. Não porque você enxerga claramente o caminho, porque confia naquele que é o caminho. E lembre-se, no reino de Deus, a última chama que permanece acesa nunca é realmente a última, porque Deus sempre tem mais lenha para manter o fogo queimando. Se você assistiu até o final, digite nos comentários Amém e, se possível, seu nome e a cidade ou estado de onde está nos assistindo. Quero saber que não estou falando para o vazio, que existe alguém do outro lado também escolhendo não desistir, também mantendo sua pequena chama acesa na escuridão deste mundo.